quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu gostei muito da versão do Vivar para a Palavra de Deus, viu? Que bonito! Depois, Giovanni, a gente vai gravar toda a comunidade cantando esse Vivar, porque está muito lindo para a acolhida da Palavra de Deus. Parabéns pela iniciativa. Muito bonito, né, Glória? Nossa, mãe. Amados e amadas em Cristo Jesus, segunda leitura nos diz que Abraão, contra toda esperança, firmou-se na esperança e na fé. Contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. A esperança em Deus não nos decepciona. A fé também não costuma falhar. E homens e mulheres de fé deram testemunhas ao longo da história, são testemunhas ao longo da história da revelação do quanto é acertado ter fé. A leitura diz aqui que Abraão acreditou, por isso ele foi pai de muitas gerações, e nós o temos como o pai da fé. A nossa fé tem origem na fé abraâmica, fé que se lança, fé que se põe a caminho, fé que vai, fé que se deixa surpreender por Deus, fé que se deixa conduzir por Deus. É importante ter fé, é importante a nossa fé, e a fé, ela alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa certeza de que Deus é conosco, de que Deus caminha com o seu povo, de que Deus jamais desampara o seu povo, apesar da fraqueza do povo. Como bem diz aqui a primeira leitura do profeta Oséias, o nosso amor, ele pode ser frágil, o nosso amor pode, como um vaso de argila, cair, quebrar, e a gente não ter como recolher os cacos.
Por isso, nosso amor, ele precisa ser recheado pelo amor de Deus. Precisa ser temperado pelo amor de Deus. Todos nós conhecemos história, de casais que nunca a gente pensava que aquele amor fosse se quebrar, que aquele amor um dia fosse ter fim, e no entanto caiu, quebrou, virou caco e não teve-se mais como recolher. Por isso, todo amor tem que ter o seu porto seguro no amor de Deus. Todo amor tem que abraçar-se ao amor de Deus, que é o amor de Deus que também vai nos purificando na vivência dos nossos amores, que são tantos, Então, amado e amada, é preciso, como Abraão, firmarmos na fé, como Sara, que teve fé também, que gerou, que concebeu na velhice, como Isabel, lembra que era estéril e concebeu na velhice? E ela vai dizer na visita que Nossa Senhora lhe faz: ditosa aquela que acreditou, porque nela se realizou a palavra do Senhor. E Nossa Senhora, que trazia o Salvador, ao ouvir essa exclamação de Isabel, ela também vai exultar de alegria no seu canto Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, disse Nossa Senhora, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Então nós encontramos similaridade, semelhança entre a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Nossa Senhora, a fé de Isabel. Então sigamos na fé. No Evangelho de hoje, Jesus lança a rede em águas profundas e pesca Levi, Mateus, o nome dele era Levi, depois se torna Mateus, o cobrador de impostos. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu a Jesus. Quem era Mateus? Era um homem tido como pecador, porque estava aliado ao Império Romano. Ele era cobrador de impostos e era pesadíssimas as taxas sobre o povo. E o Império Romano era o império que dominava a Palestina naquela época. Era o império que dominava. E Mateus, o Levi, estava a serviço deste império. Mas olhe a surpresa de Deus. Olha a novidade de Deus na vida de Mateus. E olha como ele deixa-se surpreender por Deus e abraça o seguimento do Cristo Jesus, deixa tudo e segue ao Senhor Jesus. Porque foi possível Mateus tornar-se discípulo do Cristo Jesus? Porque Deus vê para além das aparências. Nós vemos com nossos olhos muitas vezes limitados da visão física, mas nós também somos chamados como os cristãos, na nossa presença no mundo, a vermos para além das aparências. Por quê? Porque o essencial, como diz Exupéry, é invisível aos olhos.
Jesus mesmo muitas vezes já disse: olha, você vê o exterior, mas Deus vê, Deus prescruta os corações. E assim Mateus se torna discípulo e dá um jantar na casa dele para Jesus, né? Jesus foi à casa de Mateus, sentar-se à mesa. Ao sentar-se à mesa com os seus discípulos, é claro, o ciclo de amizade de Mateus era cobradores de impostos, né? Porque ele era cobrador de impostos. E aí muita gente, muitos cobradores de impostos estavam ali naquela refeição, naquela mesa. E eis que os fariseus, sempre com o olhar de condenação, de censura, vai perguntar ao discípulo de Jesus por que o mestre deles comiam com cobradores de impostos e pecadores. Aí Jesus vai responder: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Olhem o olhar de Deus sobre a humanidade. Olhem o olhar do Cristo Jesus sobre realidades conflituosas, realidades difíceis, para os desafios. E eu vou lhes dizer: se Jesus fosse procurar homens perfeitos, ele não teria formado a comunidade de discípulos, dos seus primeiros seguidores, por exemplo. Por quê? Olha, Pedro traiu, aliás, Judas traiu, né, Jesus. Pedro o negou 3 vezes. Os discípulos ficavam preocupados, eles todos, quem seria o primeiro no reino, quem ocuparia o primeiro lugar. Ficavam preocupados quem era o maior. É tanto que Jesus dá-lhes um exemplo sublime ao lavar-lhes os pés, para dizer-nos que maior é aquele que serve, que o primeiro se comporte como se fosse o último. Depois, meus irmãos, no início da igreja primitiva, eis que surge o Paulo de Tarso, que se torna seguidor de Jesus Cristo. Quem era Paulo de Tarso? Era um homem perverso, ruim, não era de boa índole. Claro, era um homem intelectual, um homem formado na escola do grande mestre chamado Gamaliel, mas ele, no início, Paulo perseguia a igreja, perseguiu os cristãos mesmo, viu? Jogava pedra mesmo. E eis que depois essa criatura se converte a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e se torna com Pedro 2 grandes colunas da igreja. Vejam só, observando a crítica que os fariseus fazem hoje a Jesus, porque chamou Mateus um pecador. Meu irmão, minha irmã, se a igreja fosse feita de santos, ela não existiria não, viu? Somente de santo, porque os santos também foram pecadores. Os santos também trilharam um caminho de santidade, e todos nós sabemos que estamos a caminho, não é, Glória? Já fez 50 anos de casado ou vai fazer em breve? Em breve vai fazer, mas está a caminho, né? Tem que estar sempre renovando o amor para com o Lídio renovando o amor para com você. Nós estamos a caminho, sempre aprendizes. Nunca estaremos prontos, nem prontas. E aí daquele e daquela que se acha pronto, pronta, né? Porque assim não tem nada mais para fazer. A vida perde o brilho, perde o dinamismo, perde a dinâmica.
Qual deve ser o nosso olhar? É um olhar de misericórdia, como diz nosso Senhor. Quero misericórdia e não sacrifício, diz nosso Senhor. E lá adiante, na primeira leitura, ele vai, o profeta critica os sacrifícios inférteis, sacrifícios que não levavam ao comprometimento com a vida, a abertura para a vida, para o dinamismo da vida. Muitos ofereciam sacrifícios, porém depois condenavam o irmão, fazia mau juízo do irmão, explorava, oprimia. Então, o que é isso? Uma prática de religiosidade infértil, que não levam à vida. Só que nosso Deus é o Deus da vida, é o Senhor da vida. Fé e vida têm que estar abraçadas. Contra toda esperança humana, fé e vida caminham juntos. Por isso que Jesus chamou homens frágeis da Galileia, e fez dele a fina flor do Evangelho. Jesus trabalhou os seus discípulos, os educou, os acompanhou, os mudou, e aqueles homens que, frágeis como nós, são nosso exemplo, são nosso modelo de fé, são nosso espelho de fé. Então, que tenhamos sempre diante dos nossos olhos a misericórdia de Deus, e sigamos na fé contra toda esperança humana, como diz a segunda leitura. Sigamos na fé, firmemo-nos na fé e na esperança do Deus da vida. Sigamos na fé, que não costuma falhar. Sigamos na esperança, que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado de forma abundante em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.